dando sequência nos vídeos sobre a dialética, as dialéticas, que eu expliquei que são várias. A dialética é um movimento e muito complexo entre uma materialidade e algo virtual, uma virtualidade, seja lá qual for. Pode ser ideológica, política, mas pode ser também espiritual, né? O material e o virtual. Dá uma olhada nos outros vídeos, vou deixar o link aqui para os outros vídeos sobre a dialética, e agora a gente alcança a dialética de Marx. A dialética marxiana, como se diz. Eu deixei ela por último, evidentemente, também por conta de cronologia, mas é importante a gente considerar que ela provavelmente é uma das grandes últimas modificações no pensamento dialético. De lá para cá, pouca coisa se alterou desde que a gente teve a concepção, a construção de uma concepção, de uma dialética que parta do materialismo. E eu vou falar que, inclusive, dialética materialista é um termo errado. O próprio Marx provavelmente não concordaria com isso. Esse é um termo estruturado depois pelos marxistas, e eu comento mais sobre isso mais adiante. Mas a gente vai começar por onde? É importante deixar bastante claro logo de entrada que é um tema muito complexo, extremamente vasto, e é evidente que eu não vou conseguir extinguir essa questão aqui hoje, mas eu vou fazer um vídeo que eu suponho que seja honesto e competente, tentando simplificar essa questão o máximo possível, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Então é uma simplificação, entretanto, eu acredito que tenha ficado um recorte bem interessante a partir de tudo que eu consegui coletar sobre esse tema. Adiciono a nota também de que se você não é um marxista, você é um anti-marxista, né? Você se opõe ao filósofo Marx e às suas proposições, que você também assista a esse vídeo, porque é importantíssimo você compreender os esforços que ele tinha no tempo dele para poder fazer uma crítica hoje em dia, atualizada, coerente e honesta. Então, vamos ao que viemos. Bom, para começar é importante a gente entender que para Marx existe uma mistura profunda entre um processo histórico, relacionamentos, ações, imposições intelectuais e ideológicas sobre o curso da história. Então, Marx parte justamente de um processo histórico e investiga esse processo histórico de uma forma muito madura, mais madura e mais realística do que todas as dialéticas anteriores. Embora ele parta de Hegel, até mesmo Proudhon não tinha chegado tão próximo de uma dialética realista. E eu acredito que o termo mais adequado aqui seja uma dialética realista. Isso porque para ele existem forças que determinam as relações das pessoas e vão construindo a história. Essas forças são viradas históricas acidentais, mas também viradas históricas a partir de revoluções intencionais. Então você pode construir intencionalmente a história. A gente chega lá. Apesar do seu pensamento se manter muito próximo na construção dialética de ações que partem da realidade para a transformação dessa realidade, e não uma determinação histórica, as coisas são porque são. O estado do mundo é agora porque Deus quis, e de certa forma foi dessa maneira até Hegel. Para Hegel, as coisas são como elas são porque existe uma necessidade de ser. Existe um curso histórico determinista em que a gente ruma na direção do esclarecimento completo e do atingimento do espírito universal humano através das construções que a humanidade faz, por exemplo, o Estado, como união de indivíduos. Para Marx, esse determinismo histórico cinde de ser o caminho de explicação do porquê as coisas são como são. Mas ele ainda assim retém, dentro desse estudo histórico que ele faz, ele traz um historicismo muito robusto, ele fez um ótimo trabalho de historiador, até hoje isso é indiscutido, mas ele acaba caindo em uma espécie de filosofia da história, e aí alguns problemas aparecem. Quando a gente tenta encontrar causas do porquê a história se constitui como se constitui através de mecânicas específicas ou uma lógica que vai desvelar o próximo estado da história. É aqui a gente encontra alguns problemas. Mas fundamentalmente, a dialética marxiana, partindo de uma visão histórica robusta, consegue identificar movimentos históricos de uma forma que ninguém tinha
identificado até então. Mas por que as pessoas falam materialismo dialético se nem o próprio Marx concordaria com isso? Essa é uma das confusões mais comuns. Materialismo dialético é um termo que aparece posteriormente, inclusive desenvolvido a princípio, provocado pelo próprio Engels, que era o co-pesquisador junto com Marx. Eles formaram essa parceria de pesquisas, cada um com uma visão de mundo completamente distinta, e eles se juntam para coordenar seus estudos. E a dialética materialista, o materialismo dialético, aparece como um termo ali no meio de campo que acaba confundindo as coisas. Para Marx, de fato, o que ele encontra como solução terminológica seria um materialismo prático, ou o que ele chama simplesmente de novo materialismo. Por quê? Materialismo, em termos de dialética, dessa troca entre o físico e o virtual, é a predominância daquilo que está no mundo material para a determinação do que vai para o mundo virtual. Então, se a gente nasce em uma condição histórica X, eu estou aqui, eu tenho essa realidade com a qual eu lido no meu dia a dia, a minha ideologia vai ser formada a partir dessa realidade material. O materialismo, então, é a determinação, em termos hierárquicos, de que o campo material determina o campo ideológico. Então seria uma dialética ascendente. A predominância é o campo material. E Marx não acredita que seja esse o fato. Ele traz esse materialismo e ele cita, diretamente falando, estamos tratando aqui de um novo materialismo. Não é aquele materialismo antigo que diz isso. Como Proudhon, por exemplo, a determinação do campo físico sobre o campo das ideias. Não é tão simples assim. Existe o inverso também. Então ele está sempre falando dessa relação. Para Marx é importante porque entra essa visão de que é necessário explicar a dialética como fluxo constante, como relações de fluxo constante, nunca na predeterminação do material sobre o ideológico apenas, tá? E aí algumas pessoas leram alguns trechos de Marx e começam a misturar as coisas e fazer confusões nesse sentido. Tem muita gente que realmente acredita até hoje que Marx seja um dialético materialista, com predominância do espaço material simplesmente sobre as ideias. A gente vai ver que é mais complexo que isso. Então, quando Marx diz que não é a consciência que determina a realidade material, na verdade, a realidade material determina a consciência. Quando ele diz isso, ele fala realidade material, não a materialidade, o mundo posto, a realidade material na totalidade das suas relações. E aqui nas suas relações a gente está citando cargos, funções, relações sociais, valores até imaginários estabelecidos na realidade material. Ele não está simplesmente tratando a materialidade como fonte da ideologia, mas a ideologia já materializada e no seu curso. E é nesse sentido que ele diz que pensar e ser são, ao mesmo tempo, iguais e diferentes. E um exemplo muito claro é que no século XIX, Marx encontra um cenário em que as ciências naturais determinam, segundo as suas descobertas e as coisas que floresciam naquele momento, determinariam a natureza humana. O que ele faz é inverter isso. Ele fala, não, pera, a gente não tem a nossa natureza determinada por conta das descobertas do campo das ciências naturais. Até porque, e aí a curiosidade, eu acho que o grande salto que nunca foi superado, essas ciências não nos revelam o segredo do universo, elas revelam como o ser humano olha para o universo. Porque até as ciências que nos explicam as nossas próprias naturezas, dizia Marx, elas também são sociais, históricas e políticas. Isso é especialmente importante naquele contexto em que as descobertas científicas pareciam revelações de segredos muito profundos. Era como se a ciência estivesse descolada do curso histórico. E não, as ciências nascem no seio das sociedades e estão profundamente impregnadas em visões políticas e em ideologias. E toda a crítica ao cientificismo, que hoje em dia é comum, de certa forma, surge ali no século XIX, com essa inversão que Marx faz, sujeitando até mesmo as ciências aos processos sociais, o que é inegável hoje em dia. Não existe ciência descolada da história humana. Não esquece de seguir, se você gosta desse conteúdo, segue, dá like, isso é muito importante pra gente. Muita gente assiste a esses vídeos e não segue, então não esquece de seguir. A questão da dialética com igual peso entre aquilo que sobe e aquilo que desce, aquilo que sai do material e vai para o ideológico, e aquilo que vem do ideológico para formatar o material, é sempre importante manter esse movimento.
Marx registra a Sagrada Família, um texto pouco citado, inclusive, não sei porquê, mas ele é muito importante porque ele coloca premissas lá que ele segue até o fim da sua vida, de 1845, o registro sobre a intencionalidade da construção de novos mundos, porque ele diz, por exemplo, se a realidade material determina a sua consciência, então é importantíssimo que a gente utilize a manutenção, a criação, a gestão, a conformação de novas consciências para alterar essa realidade material. Daí que se os seres humanos são criados pelas circunstâncias, moldados pelas circunstâncias, então é importante a gente criar circunstâncias humanamente. E o que ele quer dizer com isso? Projetar humanamente, quando ele diz da nossa consciência humana, circunstâncias distintas, humanizadas. Por isso que Marx é vinculado ao humanismo de forma muito forte, ele próprio se vinculava, tá? Mais do que materialismo, ele se opunha ao materialismo antigo, mas ele era humanista, ou seja, nós construímos a nossa própria realidade. Nós carregamos a responsabilidade sobre tudo o que acontece no mundo humano físico. Não existe nenhuma regra exterior, misteriosa, metafísica que determine como as coisas são. Elas são, como reflexo da história, de processos históricos, mas elas também são como são por infusão de ideias de alguns grupos que transformam essa realidade. E por não termos visto isso até hoje, no tempo dele, nós permitimos que as coisas fossem por um caminho que é completamente oposto ao bem-estar da vida da grande maioria. E uma vez nascido nessa realidade posta dessa forma, é muito difícil convencer as pessoas de que as coisas poderiam ser diferentes. E aí ele faz uma crítica ao materialismo de Feuerbach. Ludwig Feuerbach faz inclusive tem teses a Feuerbach, é um trecho do texto dele, onde ele realiza diversas dessas críticas, e uma das principais críticas era que o materialismo, pelo menos a dialética de Feuerbach, ainda era muito materialista. Ela tinha uma dependência muito grande da realidade material. E isso faz com que a gente caia numa condição de aceitar que as coisas sejam como são, ainda que tenha havido influências históricas de ideias diferentes, tentando transformar a história num curso específico que privilegia certas classes, né? Que a gente não pudesse escapar disso, que fosse uma condição inescapável. Veja que se a gente nasce em um mundo que, ainda que a gente reconheça que seja um mundo injusto, a gente nada poderia fazer, porque se a gente abre mão do fato da dialética ser de fato de igual para igual, no fluxo da materialidade para o virtual e do virtual para a materialidade, eu abro mão do poder de transformar a cabeça das pessoas para que elas transformem sua própria realidade. Essa é a crítica fundamental de Marx a Feuerbach. Talvez o termo mais adequado para significar o que Marx queria construir seja um humanismo realista dialético. Humanismo realista dialético. É isso que Marx propôs de fato. O humanismo novo, realista, baseado nas condições. E o realista, você veja, o materialista sai fora. O realista é tanto o material quanto as relações já imbricadas aqui, ideologicamente imbricadas, que dão sentido às relações físicas, tá? Não só a materialidade. E aí sim, dialético, porque é um fluxo constante de cima para baixo, de baixo para cima. E aí, claro, ele pega a dialética hegeliana, que o mundo é construído através do campo das ideias, e evidentemente ele inverte a dialética hegeliana, isso é bastante famoso. Ele pega essa dialética de Hegel, em que, para Hegel, o que determinava a construção da realidade era o campo das ideias, e o campo das ideias pertencia a uma determinação divina mística, que ele chama de dialética mística, e para que ele se afastasse desse hegelianismo, ele precisou herdar o termo materialismo, de fato, para se afastar dessa mistificação espiritualista de Hegel. Ele precisou utilizar esse termo, e é um termo infeliz, porque ele acaba mostrando a preponderância de uma dialética materialista mesmo, tipo Feuerbach, o que não é o caso de Marx. Vale lembrar, sempre seria mais interessante a gente chamar Marx, ou o pensamento dele, de humanismo realista. E aí a gente entra na dialética das sínteses revolucionárias. Por que revolução? E por que revolução ficou tão fortemente ancorada ao pensamento de Marx? O que são essas revoluções para ele? É muito simples de entender.
Para Marx, na concepção dele, a partir da análise da história que ele faz, existem diversas revoluções que ocorrem. E o motor propulsor dessas revoluções, como algo natural das sociedades, para ele, a revolução é algo natural das sociedades, da organização das sociedades. O motor propulsor é a percepção na mente de diversas pessoas de uma dissociação entre aquilo que a gente precisa para bem básico da nossa vida, para manutenção do bem-estar, para acesso às coisas que nós produzimos, enfim, e o que a gente realmente tem. Então, supõe-se, e aí Marx supunha, e aí talvez também um dos principais deslizes do pensamento dele, e a gente vai ver isso mais para frente, ele supunha que fosse natural que em um dado momento um desconforto descomunal acontecesse, e que desse desconforto existencial gerado na percepção de todos de que algo que nós estamos fazendo não está vindo de volta para nós, ou que há alguma espécie de lei que predomina nessa divisão de bens, de acesso aos bens que produzimos, que não nos favorece, que não faz sentido, a partir do momento em que são desalienados, ou seja, desafastados da sua própria realidade, esses povos tendem a criar revoluções. Por isso que ele diz que revoluções são contradições de ideias, lutas políticas, né, oposições políticas, oposições de classes, porque classes aparecem em praticamente todas as sociedades. Toda sociedade tem suas divisões de castas. Essas castas ficam desorganizadas, elas tendem a uma desorganização histórica por conta da imposição de que alguns têm mais recursos, eles conseguem desenhar uma realidade material que os favoreça. Esses alguns são uma minoria. Então, se porventura acontecer da maioria se desalienar, é natural, apenas natural, supunha Marx, que eles fizessem uma revolução. E aí que a gente entra no Manifesto Comunista, que ele começa tratando sobre a revolução mais importante que a gente tem atualmente, que é a Revolução Burguesa. Curiosamente, o Manifesto Comunista é quase um panfleto de propaganda da burguesia e do capitalismo. Pouca gente sabe disso. Quando você começa a ler, o que ele faz é traçar um percurso histórico da construção do capitalismo que gerou uma burguesia. A burguesia, traduzindo, o que é burguesia? Se fala tanto disso. É uma classe que nasce no fim das monarquias, uma classe que começa a ter acesso à bonança financeira, a benefícios financeiros de conforto, de certa riqueza acumulada, acesso ao domínio de bens de produção, máquinas, indústrias, são donos de fábricas. Todos os aspectos que antes eram extremamente limitados por conta de uma divisão, uma cisão muito profunda da monarquia entre aqueles que governavam e todo o resto. Então começa, e ele faz esse elogio, começa a se aproximar, essa distância que era imensa, começa a se diminuir, de forma que agora a gente tem uma classe intermediária que tem acesso aos bens de produção, às riquezas desse planeta, mas ainda assim é uma classe muito inferior à classe que contém todos os outros, que são os operários, aqueles que operam sobre o mundo. Então ele diz que a revolução capitalista, a revolução burguesa, foi uma revolução extraordinária, que talvez tenha transformado o mundo mais do que qualquer outra revolução que já aconteceu na história. E ela foi muito boa, ela foi muito positiva para Marx, isso é importante, contra os preconceitos e as ignorâncias da leitura desse filósofo. Para Marx, o capitalismo foi algo positivo dentro do circuito histórico de evolução que ele imagina. O capitalismo supera o feudalismo, supera a monarquia e chega a um modelo muito mais positivo de mundo, entretanto ele precisa ser superado. A gente não pode parar aqui e dizer que chegamos ao fim da história. Por quê? Porque 99% da população ainda vive em miséria, especialmente no tempo dele. Lembrando que tudo isso tem direta relação com o que se via pela janela no século XIX. A realidade era diferente da nossa. Nós temos conquistas sociais muito mais amplas do que se existia naquela época em que crianças trabalhavam em fábricas 15 horas por dia. Só que essa estrutura capitalista burguesa, né, gerida pela burguesia, pela nova burguesia, embora revolucionária, embora ela tenha aberto mão de conceitos teológicos, místicos em diversos âmbitos, ela começa com um ímpeto revolucionário. Mas algo acontece, que ela se perde e se torna conservadora. Por quê?
a partir do momento em que ela revoluciona a situação e se põe como um partido, como uma camada que domina a realidade das coisas, você está confortável como um burguês, você é dono de meios de produção, você é dono de uma fábrica, de uma empresa, onde pessoas trabalham para você e você extrai o lucro e vive muito bem, muito confortavelmente. Então é apenas natural supormos que essa camada se assente depois da revolução e fale, não, tá bom para mim aqui, a gente não vai continuar nenhuma revolução a partir daqui porque está ótimo para mim, é uma situação muito favorável para essa faixa de pessoas, isso é inegável, vivem muito bem. Mas logo mais vai começar um conjunto de crises, ele acredita, dentro desse sistema, que se tornarão insustentáveis por conta, e ele acreditava, do mal-estar que todos sentiriam nessas desigualdades, o que não se confirmou até agora. E aí nessa dialética a gente tem a questão da superestrutura, a infraestrutura, o mundo físico, né? A superestrutura, que é um conjunto ideológico, a construção de um conjunto ideológico que dá síntese a essa realidade. Diz ele que essa nova classe dentro do capitalismo constrói uma visão de mundo fetichiosa, que dá valor às coisas que não são valor de uso, que são valores falsos atribuídos à produção, ao método de produção, aos cargos, aos nomes dos cargos, às relações, que faz com que as pessoas se assentem também, ainda que elas estejam sendo exploradas nesse mundo, não tem nenhuma natureza da exploração, ele não acredita nisso, elas aceitam isso por conta desse mundo fantástico, cheio de narrativas bonitas, que hoje em dia a gente vê, por exemplo, o self-made man, né? Você pode, essas promessas da autoconstrução do indivíduo, que na vida real não funcionam bem assim. Então a superestrutura ideológica para ele é um conjunto de crenças, geralmente articulado por coisas como discursos políticos, controle sobre o discurso sobre a realidade, as narrativas sobre a realidade na cabeça das pessoas, religião, discursos religiosos, e mais tarde Marx abarca também todos os fatores da maioria das obras culturais. Então praticamente tudo, literatura, todos os trabalhos que pertencem a um conjunto de ideias que dão sentido ao mundo como ele é, exceto, ele faz aí as suas exceções, as ciências exatas e a sociologia, porque as ciências exatas são lógica, tautológica, não tem muito como interferir ideologicamente no fato de que 2 mais 2 são 4. E diz ele, a sociologia econômica também não seria, porque ela já é uma ciência crítica. A escola crítica de Frankfurt vai partir desse mesmo princípio mais tarde. E aí, só para lembrar, não esquece de seguir. Tem muita gente que assiste até aqui e não segue. Então, lembrando mais uma vez, se você está gostando, segue o canal. Então a gente poderia separar, e aqui uma visão de George Gurvitch, em 3 dimensões do pensamento de Marx. A primeira dimensão sendo as forças produtivas de produção do mundo, os modos de produção. No segundo nível, os quadros sociais, os papéis sociais, as relações sociais e políticas. E o terceiro nível seria a consciência do real, e aqui incluído todo tipo de relação cultural, todas as obras, as criações, o campo da arte, todas as obras culturais efetivas, a língua, por exemplo, mas aí também o direito, a técnica, tudo isso no terceiro nível. Então sempre que for estudar o trabalho de Marx, vale separar entre essas 3 camadas distintas. Bom, e assim a gente entra na parte das transformações das classes, uma parte importante do pensamento de Marx. Como eu disse, ele registra bem no Manifesto Comunista a história das revoluções sociais e, sobretudo, a Revolução Burguesa como a principal, a mais abarcante revolução da história da humanidade, que transformou tudo, criou uma possibilidade nova. A partir disso, isso foi muito benéfico. Só que ele diz, como eu citei anteriormente, que na natureza dessa revolução burguesa existe algo que começa revolucionário e termina conservador, porque uma vez que se estabelece uma posição no mundo, eles não querem mais mudar essa posição. E, em tese, essas revoluções deveriam ser constantes para a gente atingir um novo patamar histórico de bem-estar geral, de distribuição dos bens para a humanidade. E aí tem aquela passagem muito interessante de Marx que diz que a burguesia fez essa revolução, uma revolução chocante para a história, que estremeceu as bases de tudo aquilo que a gente cria antes, que determinava que a realidade fosse de tal maneira, mas abrindo mão dessas crenças religiosas, metafísicas como explicação do mundo, essa burguesia se abraça com o capitalismo
na lógica do cálculo frio ou do cálculo egoísta. E aqui ele cita toda a lógica que baseia as relações capitalistas apenas a partir da matemática, feita ali na ponta do lápis, calculando vidas humanas sobre aspectos de produtividade de um indivíduo ou não, e aí depois se manifesta no Taylorismo, né, as métricas científicas da produção, a produção científica que é instaurada a partir do começo do século XX, medir pessoas a partir da sua produtividade, não da sua humanidade, e abarcar a produtividade dentro da natureza humana. O que se opera é o contrário. Então a gente troca a lógica mística, diz Marx, na Revolução Burguesa por uma lógica matemática, financista, de exploração da natureza humana para bens de produção, e uns sobre os outros. E ele diz, isso faz da dignidade pessoal um simples valor de troca. Por isso que no lugar das explorações místicas da religião, ele diz, as explorações agora são baseadas em uma lógica brutal, direta, quantificável. Mas ele diz, e aí um dos grandes erros de Marx, na minha visão, seria que existe dentro desse modelo um grave problema. Se ele é tão desigual e baseado apenas nessas lógicas frias que expõem as pessoas a condições terríveis de não terem acesso aos bens que elas próprias produzem, ele diz que naturalmente do seio desse movimento algo vai acontecer, porque isso instaura uma sensação de insegurança, de medo em uma quantidade tão grande de pessoas, e essa sensação de insegurança e desconforto ao qual todo mundo é jogado por ser abusado pelos processos produtivos, especialmente no século XIX, como eram, carregando trabalhadores em gaiolas, e isso era o normal da época, essas pessoas provavelmente não suportariam viver em medo e insegurança dessa forma, levando-as a buscar alternativas. Ele diz que é essa insegurança, esse senso de insegurança, regido por um motivo muito claro, é famoso também, de que o capitalismo tem que se manter com revoluções constantes, pelas inovações, pelas transformações. Isso faz com que as pessoas fiquem num terreno incerto acerca de si próprios. É sempre uma crise atrás de outra crise, e isso seria insustentável, e essa é a característica que distingue o feudalismo do capitalismo. A crise, a sensação permanente de que vivemos em uma crise. Para Marx, seria suficiente para ele supor que uma revolução emergiria a partir daí. E o que o capitalismo faz é essa revolução constante de valores, de crenças, de produções de bens materiais. E tudo aquilo, como ele diz na famosíssima frase, depois eternizada por Marshall Berman, no livro de mesmo nome, tudo aquilo que começa a se materializar se dissolve no ar antes que possa, de fato, se congelar na história, ou se solidificar. Então tudo que é sólido desmancha no ar. Inclusive leiam esse livro de Marshall Berman, é uma das obras mais incríveis que eu já li. E aí as crises que ele cita são crises que a gente vê hoje em dia. Aglomerou a população, centralizou o dinheiro nas mãos de poucos, concentrou propriedades, o direito de propriedade, o acesso a propriedades. É impossível comprar uma casa hoje em dia, a gente sabe bem. E esse senso de insegurança, inclusive, faz com que pessoas nessas condições fiquem umas contra as outras. A gente vê toda a criminalidade baixa, de sentido de roubos de rua, pobre roubando pobre. Essas coisas são tangíveis hoje em dia. Por isso que a filosofia do século XIX de Marx ainda é muito valiosa. Faça a crítica que fizer. Eu acho que é uma iluminação realmente insuperável daquela época e que se sustentou até hoje com muita coerência. E aí a gente entra no ponto da alienação. O que é a alienação? A construção de uma narrativa específica de mundo que sustenta essa fantasia das relações, dos valores das coisas. O valor das coisas é fantasioso. Aí ele diz sobre o fetichismo da mercadoria. Nós vivemos em um mundo encantado de valores ilusórios. Mas existe uma questão de fundo mais grave sobre isso. Isso está construindo a percepção na cabeça das pessoas de que essa seja uma lógica inquestionável. As pessoas acabam ficando alienadas no sentido de que elas não conseguem conceber que esse não seja o valor das coisas. Elas de fato acreditam. Eu não estou falando de quem opta por pagar caro em algo porque é um hobby, porque gosta. Eu estou falando das pessoas que acreditam que essa é a única realidade possível.
pagar muito caro, muito mais caro pelas coisas, como por exemplo sujeitar aí para quem recebe um salário mínimo 1 mês e meio, 2 meses, às vezes 3 meses de trabalho para pagar um único telefone celular. E se faz isso, se faz porque existe um conceito de que isso seja inquestionável e que só existe um jeito de pertencer a partir de adquirir. Aqui a gente entra na questão do determinismo marxiano que é tão criticado. Para ele, essa crise toda que acaba sendo instaurada por esse modelo de organização do mundo capitalista é uma crise insustentável, porque existe algo na nossa natureza humana que exige a reposição de uma dignidade. Por quê? Porque as dores são físicas. Você vai viver mal num lugar horrível, passar fome, ter medo, isso deve te mover. E o que acontece? Ele olha para a história, para a situação que aconteceu ali durante essa revolução, quando a burguesia nova instaurada vivia bem, ao invés de todos viverem bem como eles, existe uma pequena classe burguesa e uma quantidade imensa de pessoas que operam no mundo dos operários, que criam o mundo, até mesmo para a classe burguesa poder viver bem. Diz ele que nesse processo, a história e a classe burguesa acabou acidentalmente criando um exército imenso de pessoas que de fato sabem criar o mundo. Os operários, em tese, eles possuem a crise, o sentimento de dor, de desespero, e eles também possuem o conhecimento, savoir-faire, o conhecimento de construir o mundo. De forma que se o burguês desaparece, o mundo continua sendo produzido. Então o que falta se a gente tem esse diagnóstico? Se a gente pode concordar com isso? Falta apenas instruir essa classe de operários, de pessoas que operam sobre o mundo, de que eles possuem nas mãos deles não só a dor que eles já sentem como um fator motivador, a sensação constante de crise, de que eles vão ser descartados e trocados, toda essa injustiça, mas eles possuem também nas suas mãos as ferramentas. Eles são, se juntam, um exército mundial. Por isso, trabalhadores do mundo, unai-vos. Isso está no túmulo de Marx. E aí ele salienta a inutilidade dos burgueses no processo produtivo, o que é muito interessante. Porque cria um gap social, salarial, que a gente vê até hoje dessa forma e é muito interessante. Porque, por exemplo, nós temos os capitalistas, que são os donos das empresas, das fábricas, os bilionários, que são 0,001% da população. E existe uma certa movimentação possível de classes ali dentro desse meio de campo. Então o pequeno burguês, aquele que consegue acumular um certo dinheiro através do seu próprio trabalho, um artista, por exemplo, que ganha muito, um artesão, e ele começa a abrir uma lojinha, ele vai precisar contratar mão de obra, ele vai se tornando um burguês, adquirindo um modelo de vida muito mais adequado, vive bem com todos os elementos disponíveis, mas ele começa a agir como um burguês. Então houve uma movimentação. Existe ainda a possibilidade de um operário também crescer muito dentro de uma fábrica, trabalhar, subir de cargo, e ele vai se tornando um pequeno burguês através do seu próprio trabalho, acumulando certa riqueza através do seu próprio trabalho. Agora, quem substituiria o operário? Ninguém. Não existe substituição para toda essa classe que constrói o mundo. Efetivamente, não existe substituição possível. Quem vai vir de baixo para entrar no lugar do operário? Se todos subissem, alguém precisa construir o mundo. É uma condição inescapável. Por isso a questão ética de cobrar de todo mundo que a gente construa o mundo em conjunto, porque isso é uma condição humana inescapável. E aí essa crise insustentável seria a visão de Marx de que o processo que levou até aqui na instauração de um modelo capitalista de gestão do mundo e de recursos cria gaps salariais, de valores humanos mesmo, colocando 99% da população em uma situação terrível em que eles constroem um mundo porque são operários e operam sobre a realidade, ao mesmo tempo que eles estão servindo uma classe que não tem operação direta sobre isso e que pode ser substituída ou removida a qualquer momento para que todos construam o mundo e tenham acesso às riquezas que geram, que constroem, em um modelo, em alguma espécie de modelo de reorganização dessas riquezas. Para Marx, essa crise é insustentável. E aí entra o fator de determinismo do seu pensamento.
se é insustentável, ela está fadada a acabar através de uma revolução. Pouco a pouco, toda a classe operária iria compreender que estão sendo abusados. Faltava muito pouco, eles já têm os instrumentos nas mãos, o conhecimento sobre a construção do mundo, e eles sentem dores, eles sentem fome e eles sentem medo. O que pode dar errado, afinal de contas? Bom, aí estamos em 2025 e deu tudo errado. As pessoas continuam sentindo medo, fome, com a capacidade de construir um mundo em suas mãos, e ainda assim elas permanecem alienadas. Coisas, e aí do âmbito de aspectos sociais, do entretenimento, da indústria do entretenimento, que a Escola de Frankfurt, muito mais tarde, no século XX, vai elucidar como a criação dessa bolha de um buffer, de desestresse. A gente cria produtos e a gente consome produtos para relaxar, para poder criar produtos na segunda-feira. A gente paga um cinema como entretenimento barato para ficar tranquilo, e é o suficiente para a gente voltar na segunda-feira a produzir o mundo novamente, em uma condição de abuso. Embora seja determinista dessa forma, e George Gurevitch registra dessa maneira, ainda assim a dialética marxiana é a dialética mais contundente da história até esse momento. Está por vir uma outra concepção e que abra mão desse determinismo de que as crises sejam insustentáveis, porque nós vimos e vemos todos os dias que nós nos sujeitamos a condições terríveis porque o ser humano é muito complexo. E talvez aí a psicologia e estudos da subjetividade venham a elucidar porque seres humanos se sujeitam a situações tão terríveis. Bom, espero que você tenha gostado. É evidente que não finaliza a discussão. Era um tema que eu queria trazer aqui, mas eu estava preparando direitinho um recorte que fosse cabível e não ficasse um vídeo de 5 dias de duração. Espero que você tenha gostado de qualquer forma. Deixa aí seus comentários, dá um like, isso é muito importante para o algoritmo que nos controla. Compartilhe esse vídeo com quem você julgar que possa ser interessante. Espero que eu tenha decifrado, descomplexificado a dialética marxiana, e até a próxima.